Paz do Senhor seja abundante nesse lugar. Feche os teus olhos mais uma vez, quero orar por você. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua casa. Por mais um tempo, Senhor, que nós dedicamos a voltar os nossos ouvidos, a prestar atenção, Senhor, à tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem para comunicar a nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos, corações abertos, porque queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais de Ti, queremos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ser mais próximos de Ti, que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, Pai. Que possamos, Senhor, continuar aquilo que Jesus Cristo iniciou nessa terra, como corpo de Cristo. Possamos implantar o Teu reino nessa terra, até o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo das nuvens voltar para nos buscar. E a partir desse dia estaremos com Ele eternamente. Nesse instante, então, nós usamos a autoridade que foi deixada por Jesus. E queremos, nesse instante, como igreja, falar contra tudo aquilo que não provém de Deus nesse lugar. Nós queremos repreender toda a ação do inimigo, de Satanás, seus demônios, seus asseclas, que nenhum poder do mal possa prevalecer e prosperar nesse lugar a partir de agora, mas apenas o Espírito Santo de Deus, o doce Espírito Santo de Deus, possa estar com liberdade, falando aos nossos corações. E nós queremos ouvir de Ti, Pai. Por isso fala conosco, usa a minha vida e vai falando a cada coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo ali, em Gálatas, no capítulo de número 5. Eu confesso que estava com dificuldade de definir qual o texto que o Senhor traria como base para essa pregação, mas eu creio que o Senhor quer falar um pouco nas nossas vidas a respeito da batalha entre carne e espírito. Eu creio que essa noite o Senhor quer me capacitar e quer capacitar você para que você tenha vitória na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo essa noite ele quer ensinar a você algo novo, talvez para a sua vida, mas que vai trazer para você vitória, não apenas para a sua vida em particular, mas também para a vida dessa igreja, do corpo aqui reunido, porque você não é independente, nós somos parte do mesmo corpo, e a tua vida interfere na minha vida, assim como a minha vida interfere na sua vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus essa noite, ele quer ajudar a mim e a você, a que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito dessa luta que existe entre carne e espírito, para que a gente possa ter vitória na nossa vida e possamos como igreja implantar o reino de Deus aqui na terra. Eu queria, antes de tudo, fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se há entre nós algum de nós aqui, que ainda não é nascido do Espírito de Deus. Vou repetir a pergunta. Tem alguém aqui no nosso meio essa noite que ainda não é nascido do Espírito de Deus? Eu quero que você levante uma das mãos, eu quero conhecer, eu quero saber. Se existe alguém que não é nascido do Espírito de Deus. Não estou vendo o copo, vai no gargalo, irmãos. Todos nascidos do Espírito de Deus? Não estou vendo nenhuma mão levantada.
Somos todos nascidos do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando... Opa! Obrigado pela sinceridade. Porque nós vamos falar muito à igreja, mas o Espírito Santo vai falar muito também àqueles que ainda não são nascidos do Espírito Santo de Deus. Vamos ler esse trecho. E esteja aí, igreja, intercedendo então para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra. Amém? É Gálatas 5, a partir do versículo de número 17. Aqui é Paulo, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na Galácia. E se tem um homem na Bíblia que é especialista na batalha carne e espírito, é o apóstolo Paulo. Se você for ler, a maioria das cartas ele trata esse assunto. E ele vivenciou muito essa luta. Então ele tem muita autoridade para tratar esse assunto. E nós vamos estudar à luz da palavra de Deus a batalha que existe na minha vida e na sua vida. Você que é nascido do Espírito de Deus, você conhece essa luta. É ou não é? Agora, aquele que não é nascido do Espírito de Deus, ele só vive em função desse mundo. Não existe uma luta na vida dele. Ele faz aquilo que ele acha certo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz algo novo da parte de Deus para aquele que é nascido do Espírito. E aí nós começamos a entender que existe uma luta. E Paulo fala ali aos Gálatas, no versículo 17, dizendo exatamente isso, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vou repetir, presta bastante atenção. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está falando à igreja, está falando aos espirituais. Qual é o nosso querer como igreja? Fazer a vontade de Deus. Só que Paulo está dizendo aqui que existe uma luta para que não façamos aquilo que nós queremos. E essa luta vem da carne. No versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções ou partidos, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo aqui mostra um panorama das obras da carne, daquilo que o mundo conhece, daquilo que o mundo pratica, daquilo que as pessoas que não são nascidas do Espírito, sem consciência de Deus, de uma maneira natural, praticam. Quem é que não conhece um idólatra? Quem é que não conhece uma pessoa que tem inimigos? Quem é que não conhece pessoas dadas à bebida? Quem é que nunca percebeu invejas, prostituição, lascívia? Hoje você liga a televisão, você assiste um filme, dependendo do filme não dá para assistir 10 minutos.
Novela, aqueles que assistem ainda sabem. E aqueles que um dia já assistiram e pararam de assistir também sabem, porque eu acredito que não mudou. Eu tive agora a oportunidade de, nesse final de ano, voltar a assistir alguns capítulos de umas novelas. E eu tive essa impressão, que não mudou absolutamente nada. As mensagens continuam sendo exatamente as mesmas. Apesar que os personagens estão mais sofisticados. E é interessante que isso serve de uma maneira geral para a televisão. Não tem apresentado muita novidade. Os noticiários também só trazem para nós calamidades e coisas que, se você for olhar, giram em torno desse panorama que Paulo apresenta para nós. O mundo vive assim. É isso que nós vemos aí no mundo. É isso que o mundo está acostumado a ver e infelizmente está tão acostumado que hoje começa a achar coisas comuns, porque são coisas comuns que acontecem no mundo, assassinatos, traições, tantas coisas que a gente vê no noticiário, tantas más notícias, tantas pessoas causando tanto mal a outras pessoas em função de viverem dentro dessa influência daquilo que Paulo aqui coloca como da carne. Isso já se tornou tão comum no mundo que muitas pessoas dizem hoje que essas coisas são naturais e que nós precisamos aprender a viver com elas para não sofrermos tanto. Está se criando aí na sociedade uma cauterização coletiva das consciências, mas graças a Deus que aquele que é nascido do Espírito tem o privilégio de acolher no seu coração a presença de Deus, a presença do próprio Espírito Santo de Deus, que milita contra essas coisas da carne, que antes de tudo, a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá fora no mundo, nós vivíamos praticando essas coisas sem consciência do pecado. E as pessoas hoje que estão no mundo praticam essas coisas e anunciam que essas coisas são naturais ou normais e que nós precisamos aprender a conviver com essas coisas. Eu não sei quantos aqui como eu já fizeram mais do que 40 anos, mas alguns deram risada por quê? Só os que conhecem a minha idade, né? Mas eu não menti, mais do que 40 anos acompanharam a transformação da nossa sociedade. Talvez os mais novos não tenham reparado muito nas mudanças, mas eu sou de uma época, e esses que me acompanham na idade aí, que nós vimos um mundo muito diferente do atual, em que, por exemplo, a questão de separação, né? Eu sou da época que surgiram os desquites, e o desquite na minha época era um escândalo, né? Hoje, talvez alguns ainda se assustem um pouco com a palavra pedofilia, mas eu não sei daqui a 5, 10 anos se isso talvez não venha a ser tão natural quando era lá na Grécia Antiga, né? Naqueles balneários. A verdade é que a sociedade está sendo gradativamente minada em seus valores. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, esse não muda. E a Bíblia não é relativa. Os valores da Bíblia não são relativos. Eles não se adaptam
a época ou a sociedade ou a cultura, muito embora muitos afirmem isso. Não. Os valores de Deus são absolutos, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, não muda. E Paulo fala no versículo 22, mas o fruto do Espírito e ele não coloca os frutos do Espírito, porque o Espírito dá fruto, e o fruto do Espírito é algo visível. É algo que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus precisa produzir. O fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí o Espírito Santo está começando a falar com você, meu irmão, porque o papel dele é esse. Eu hoje estou aqui representando o sacerdócio real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um sacerdócio que está sobre a minha vida e sobre a vida de cada um daquele que é nascido do Espírito. E o nosso papel é um só: levar todos os homens ao conhecimento de Deus. Todos os obreiros, como foram aqui nomeados nessa casa, têm uma função: trazer o conhecimento de Deus para a tua vida. Tem uma função: levar você à presença de Deus. Por que tudo isso? Por que essas portas abertas? Por que todos nós reunidos aqui essa noite? Por que o Espírito Santo de Deus trouxe uma pessoa que ainda não tem o conhecimento de Deus aqui essa noite? Porque é desejo de Deus que todos nós conheçamos a Ele de uma maneira íntima e que todos nós sejamos salvos. E aí a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque se existe salvação, é porque existe um perigo, existe um risco, existe algo que pode acontecer às nossas vidas. E a função dos obreiros dessa casa, e a tua função como igreja, é trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer no teu coração fé, vai levar você próximo a Deus, e em última instância vai levar você para morar eternamente com Deus. Esse é o desejo do coração daquele que é nascido do Espírito, que todos encontrem a Deus, que todos sejam salvos pelo poder do Evangelho, que todos sejam transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu pulei de propósito, ou talvez o Espírito Santo tenha me feito pular o versículo de 21, a parte B, e eu gostaria de ler agora, porque Paulo fala a respeito desse perigo. E muitas vezes esse alerta, em muitas reuniões de pessoas que se reúnem em nome de Deus, se chamando evangélicos, se chamando de igreja, muitas vezes esses alertas são raramente mencionados e são muito pouco pregados. Se fala muito dos benefícios que o Espírito de Deus pode trazer para cada um de nós nesta vida. E Ele pode sim, porque Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida abundante. Só que o inimigo quer distorcer o conceito de vida abundante e quer fazer você pensar em prosperidade financeira com abundância, enquanto que a abundância do reino de Deus é paz e alegria na presença do Senhor. A vida abundante que Jesus tem para mim e para você é no Espírito Santo de Deus, é paz e alegria, é qualidade de vida nesta vida, em meio a toda essa situação que o pecado cria nesse mundo.
O que Deus quer fazer comigo e com você é blindar o meu coração e o teu coração, para que mesmo em contato com esse mundo, porque nós não temos como deixar de estar ligados a ele. E Paulo fala que quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo tinha consciência quando ele falava, nós vivemos hoje num corpo corruptível. E é nesse corpo corruptível que habita toda essa malignidade da carne do mundo. E é por onde Satanás atua. E enquanto permanecermos nessa vida, enquanto os nossos corpos não forem transformados, estaremos suscetíveis à carne. Essa luta da carne e do Espírito será presente na nossa vida. Mas temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos torna mais do que vencedores. E o Espírito Santo quer essa noite que eu e você tenhamos vitória. Tenhamos vitória na nossa vida, tenhamos essa vida abundante e que o Espírito Santo de Deus venha guiar nossas vidas. Mas no versículo de número 21, depois que Paulo termina ali de nomear todo esse panorama de invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, ele diz o seguinte: a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está dizendo uma coisa muito séria aqui, irmãos. Muitas vezes a gente tem uma tendência, até na própria igreja, principalmente na igreja brasileira, porque nós, os brasileiros, parece que Deus é brasileiro, né? As pessoas às vezes falam que no final tudo vai dar certo, né? Porque afinal de contas o jeitinho brasileiro, né? E eu vejo até alguns pensando assim, tudo bem, eu posso levar minha vida aqui de uma maneira mais relaxada, de uma maneira mais, mas lá no final vai dar tudo certo, né? Porque na hora lá H eu vou chegar e, afinal de contas, jeitinho brasileiro, né? Jesus vai, né? Ele vai na hora, né? A gente minimiza esse Deus, a gente chega atrás desse Deus assim, bota em Deus uma personalidade do malandro carioca brasileiro, alguma coisa parecida assim, né? Como a gente faz, né? Como a gente distorce, como a gente minimiza aquilo que Deus realmente tem dito na sua palavra. E porque não é muito pregado isso nas igrejas, muitas vezes esse perigo, muitas vezes não é tomado muito a sério em nossas vidas. Mas Paulo diz que não herdarão o reino de Deus as pessoas que praticam essas coisas. Então o Espírito Santo está falando com você e comigo essa noite. Como é que tem sido a nossa vida na prática? Como é que eu e você temos vivido? O que é que nós temos feito? Qual tem sido a nossa prática, a nossa vida prática aqui? É isso que o Espírito Santo está falando. E é a respeito disso que nós vamos falar. E no versículo 26, a respeito do Espírito Santo. No 24 diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Um palavrão aí que muita gente ouve, mas não tem muita ideia do que significa, né? São desejos ardentes. São as coisas que dominam, os desejos que dominam sobre a tua vida. E ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, que o nosso andar nessa vida, que a prática diária do nosso viver manifeste o Espírito de Deus e não a obra da carne. Esse é o desejo de Deus. Porque é isso que Deus quer fazer com a igreja. O que Jesus veio fazer aqui na terra foi ensinar o caminho para a entrada nos céus. E não existe vida cristã sem mudança de vida. Eu vou pegar uma carona aí da jovem que infelizmente eu não pude, até procurei no site para ver a pregação,
dessa jovem, mas eu não pude estar aqui na quinta-feira. Mas pelo que foi dito aqui pelo pastor Fred no domingo, ela tratou de um assunto muito interessante. Eu queria então pular com os irmãos. Provavelmente ela deve ter aberto esse texto, que é em 1 João, capítulo 3. Eu quero retomar um pouquinho isso aqui. Porque se o nosso papel aqui como ministros do Evangelho é procurar trazer a palavra de Deus para a tua vida, revelada, de maneira que você entenda e viva e vivencie a palavra de Deus, o papel do inimigo é fazer o que ele vem fazendo, é distorcer a palavra de Deus e colocar uma vírgula onde não tem, colocar um ponto onde não tem, tirar um entendimento aqui, tirar um entendimento ali, para que você e eu não tenhamos uma vida plena e uma vida de vitória na presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus quer. Então o que o inimigo tem dito? Ele tem dito o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que ele para aí. Porque Jesus continua e diz para a mulher adúltera: vai e continue pecando. Não. Ainda bem que tem alguém acordado aqui. Jesus continua dizendo: os teus pecados estão perdoados. E ele está falando hoje aqui conosco a mesma coisa. Porque aquele que diz que não tem cometido pecado é mentiroso. E Jesus continua falando: teu pecado está perdoado. Vai e não peques mais. Mas o inimigo fala: mas espera um pouquinho. Se você diz que não tem pecado é mentiroso, como é que é? E eu acredito que a missionária falou a respeito disso, e eu quero hoje fazer com você aqui, trazer a você um entendimento entre a diferença que existe no fato de nós pecarmos, que nenhum de nós está livre, e aqueles que vivem na prática do pecado. Ela falou sobre isso, que vivem na prática. Eu quero reforçar em 1 João 3, aqui João está falando a respeito, e ele está falando para a igreja, irmãos. Aqui que eu quero chamar a tua atenção. A gente tem batido muito nessa tecla, o Espírito Santo tem falado muito a respeito de santificação. O Espírito Santo tem falado muito a respeito de mistura aqui. Que nós não podemos ter uma vida misturada. Que nós precisamos ter uma vida santa. Mas muitos vão falar: mas não é possível, porque todos pecam. Porque quem diz que não peca é mentiroso. E com isso o inimigo quer dar ferramentas para você justificar a permanência na prática do pecado. Você está entendendo? Quem está comigo aqui? Então vamos ler ali: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aqui Paulo fala claramente a respeito da prática do pecado. E para a gente poder entender aquele trecho que fala, pode voltar a página aí, é capítulo 1, versículo também de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeira coisa, tem muitos que não admitem o pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Então a primeira coisa para o arrependimento é confessar o pecado. Mas você não pode viver voltando ao pecado. Você precisa se livrar do pecado na tua vida e não viver na prática do pecado. Vamos voltar um pouquinho lá, Sermão da Montanha, Mateus, para a gente entender melhor isso aqui. O que Jesus falou no capítulo de número 5. Jesus começa ali a ensinar a respeito do reino dos céus. Imagina o quadro. Jesus começa o ministério. Ele está falando a judeus, basicamente. E ele começa a falar a respeito da nova aliança que ele está trazendo. Que ele está trazendo o reino de Deus. Ele começa a dizer que o reino de Deus já está nesse mundo. E ele começa a falar assim, a respeito da lei que os judeus conheciam, que nós também conhecemos, os 10 mandamentos. Jesus pega um versículo lá de Êxodo, dos 10 mandamentos, e diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus traz o pecado do nível da prática que o judeu naquela época já tinha, que nem o sapo na panela, né? Tinha sido fervido pelo inimigo sem perceber, ao ponto dele não matar, mas ele pagar para uma pessoa matar e acreditar que não era ele que estava matando, porque ele pagou para alguém matar. O judeu vivia assim. Por isso que Jesus batia tão forte com os escribas e fariseus, porque eles viviam de uma aparência. Mas Jesus está falando, não é o ato mais do adultério que é pecado, mas é você olhar com um olhar impuro. Jesus está trazendo o limite, está deslocando o limite do pecado muito mais para próximo do homem. E hoje a gente entende. E eu acredito que é a respeito disso que o Espírito Santo essa noite quer falar mais profundamente comigo e com você. E eu quero propor essa noite a cada um de nós aqui, a partir dessa noite, um propósito. Porque é isso que Deus espera de nós: posicionamento, atitude individual. Apesar dessa igreja ter um ministério, ter os seus líderes, que são responsáveis espiritualmente pela vida da igreja, porque é daqui que sai a palavra de Deus, cada um de nós vai responder diretamente a Deus naquele dia. Jesus deixou isso muito claro
nas parábolas que ele propôs. É individual, a salvação é individual. Você não vai ser salvo porque você frequenta uma igreja que tem uma sã doutrina. Isso não leva ninguém para o céu. Você vai estar eternamente com Deus ou não, dependendo da tua posição, da tua postura, da tua atitude, daquilo que você propõe no teu coração. E eu quero propor essa noite, quero convidar você comigo a entrar num jejum. Mas espera aí, Luiz, agora eu vou ter que parar de comer? Que jejum é esse que você está propondo? Eu já estou cansado de ouvir falar esse negócio de jejum. Porque eu paro de comer um tempo, depois dá mais fome, eu como mais ainda. E a gente muitas vezes não entende bem, né? Que conversa é essa de jejum, né? Também se fala muito de jejum, mas eu creio que não há muito entendimento de jejum. E eu quero propor um jejum essa noite. E o Espírito Santo vai falar com você. O que é que você precisa tirar da tua vida? O que é que vai ser o teu jejum? Por quê? Agora você vai entender. Eu contei uma experiência. Foi 15 dias atrás, 2 semanas atrás. E eu estava indo para Santos, e eu estava indo com o carro do Andrei, do meu filho, e não tinha nenhum DVD. Eu já estou acostumado, hoje eu só ouço DVD cristão. Só ouço louvor. E muito é influência da minha esposa, que durante muito tempo, aos meus olhos, era fundamentalista e radical. Agora ela está rindo ali. A minha esposa chegou a jogar fora, na época eram VCRs. Que isso? É o precursor do mini cassete. É a fita VHS. Não, não era aquela de rolo. Já era aquela menorzinha. Coleção da Disney. Caro. Caríssimo. Um dia, deu 5 minutos nela. Juntou tudo. Não deu para ninguém, não. Jogou fora. Por que eu estou falando isso? Dirigindo o carro para Santos, tranquilo, não tinha DVD gospel. E glória a Deus pelo DVD. Ou virou um comércio, né? Virou um comércio. Às vezes a coisa aí fica feia nos bastidores. Mas glória a Deus pela música inspirada. Glória a Deus. E eu ali querendo ouvir um DVD, só que não tinha. Aí liguei o rádio. Saudade FM. É o meu número. Certinho. Conheço até o Mussi, que é o dono da rádio. Tinha uma época que eu conheci. Fica lá em São Vicente. É uma das rádios que pega bem aqui no litoral. Que mal tem? Saudade, nostalgia. Lindo. Lindo, nostalgia. Que coisa maravilhosa. Romântico. Romântico. Saudade FM. E aí começa aquelas músicas da minha época. Da nossa época aí, a turminha acima dos 40 aí. Irmãos, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Na hora que entrou aquela musiquinha, o Espírito Santo já deu uns pulinhos lá dentro. Mas eu, né? Que mal tem? Afinal de contas,
Eu sou mais que vencedor. Não vai influenciar na minha vida. Não vai. Ouvi a primeira, ouvi a segunda. Aquilo começou a me trazer recordações da minha época de faculdade, das minhas aventuras. E é gozado porque quando você começa a entrar por um caminho assim meio que só tem uma palavra, da desobediência, né? Porque o Espírito Santo já tinha falado, desliga essa porcaria. Eu comecei a achar tudo muito comum, muito normal. De repente eu já estava com um pensamento, achando tudo muito normal. Puxa vida, que saudade, né? Que saudade. Irmãos, naquele dia à noite, eu tive uma visitação na minha casa, na minha alma, no meu espírito, de uma tentação tão forte, que fazia muito tempo que eu não tinha. Foi um negócio assim que eu falei, o que é isso? Eu achei que eu já estava, que eu já tinha virado essa página, que eu já tinha superado isso. O que é isso? Aí o Espírito Santo me falou. Tem uma historinha, tem várias historinhas, muita gente fala disso, mas parece que a gente nunca aprende. Você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que eles... Falar nisso, eu acho que entrou um ninho aqui na minha cabeça, um bicho entrou aqui. Mas amém. Você já ouviu essa frase, não ouviu? A gente não pode evitar que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam um ninho nela. E alguém disse também, parece que dentro de mim tem dois cachorrões, e um briga com o outro. Aí perguntaram para ele, qual que ganha nessa luta? Aquele que eu alimento mais. Você já ouviu isso aí também? Que jejum que eu quero lançar para você? Um jejum de radicalismo e um jejum de fundamentalismo cristão. Se você tem medo de ser chamado de radical ou fundamentalista, é com você mesmo que eu estou falando. Eu quero te convidar a fazer um jejum, para você selecionar que tipo de alimento você está ingerindo pelas 5 janelas da alma. Pelos ouvidos, pelos olhos, pelo tato, pelo paladar, que é o teu contato com esse mundo, que é por onde entra a influência do inimigo. Eu quero te convidar a você entrar num jejum comigo. Um jejum seletivo. Entenda bem, não é de alimento. Mas que você pare de alimentar. Aquele que vai te destruir. Eu quero dar uma boa notícia para você. O inimigo, é verdade, o mundo está posto no maligno. Toda a malignidade do mundo, ele está por trás. Tudo bem, isso nós temos que admitir. Só que tem uma boa notícia. Jesus venceu o mundo. Jesus desfez, veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus, quando ele morreu na cruz, a Bíblia nos diz que ele foi até o inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte.
Eu ouvi uma vez, achei interessante, o inimigo hoje nem casa tem mais. A boa notícia é que o inimigo já está derrotado. Qual que é a má notícia? É que a tua alma está viva. Não é o inimigo, não. Não é o inimigo, não. É você. Por isso que eu quero propor esse jejum. É você. Cutuca teu irmão com uma voz de profeta, que nem o profeta bravo. Fala para ele assim, ó. É você. Eita Deus. Como diria o Judá Bertelli. Eita Deus. Você está me entendendo? O que você pode fazer? Agora, peraí, Luiz, você não está entendendo. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa força. Eu estou lá naquele primeiro caso ainda. Então, tem uma outra boa notícia para você. Se Jesus pôde consertar a vida do endemoniado gadareno, a tua vida é fichinha. Eu não estou vendo ninguém correndo nu por aqui. Então, a tua prioridade é abandonar essa prática aí. Isso aí é moleza para Deus. O inimigo quer fazer isso grandão para você, mas para Deus isso aí é bobagem. E a partir daí, você vai triunfar sobre a tua carne. O salmista Davi, ele falou: fiz calar a minha alma como uma criança desmamada. Quem tem que fazer a tua alma calar é você. Ela tem que parar de dar palpite na tua vida. Quando o Espírito Santo falar, ela vai querer falar do outro lado, por causa da luta. Só que você vai virar para ela e vai falar assim, ó, calada, quietinha. Sabe quando você está numa conversa e de repente vem aquele assunto que a tua alma é apaixonada a fazer uma fofoquinha santa. Aí vem lá de dentro, eu já vivi isso, vem lá de dentro, parece que ela vem galopando e vem assim para sair pela boca, assim, ó. Aí o dia que eu entendi isso, que eu entendi merismo, que é entender aquilo que a minha alma está querendo gerar. Nesse dia, quando vinha aquele assunto, entrava pelo meu ouvido, eu falava assim, não, eu vou morder minha língua. E eu mordia. Quando vinha o assunto, eu... que benção. Parece que nem Jesus lá, quando o inimigo tentou, né? Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí os anjos vieram e trouxeram alimento para Jesus. É a sensação que eu tive. Quando eu faço a minha alma calar, o Espírito Santo de Deus vem e me enche com bálsamo de alegria. Só que não para. Daqui a pouco a conversa muda e vem de novo o nome da figura. E o assunto picante. E a alma de dentro galopante. Mas eu já aprendi. O meu cunhado, que é pastor, ele tem uma frase muito boa. Vou falar em inglês porque ele fala inglês, né? Depois eu traduzo. Quando a gente começa a falar e tocar num assunto com ele, num assunto delicado, que, né?
Aí ele vira assim, I just don't want to talk about it. I just don't want to talk about it. Traduzindo simplesmente eu não quero conversar sobre isso. Quando o teu irmão te procurar trazendo aquele assuntinho picante, você vira para ele, meu irmão, eu simplesmente não quero conversar sobre isso. Isso aí, meu irmão, é um bálsamo. É um bálsamo. E para terminar, eu queria trazer uma imagem que eu acho tremenda. Uma vez, eu creio que foi uma revelação da parte do Espírito Santo para a minha vida. Eu ainda estava fazendo o IFC. E depois de uma daquelas aulas, depois de uma ministração que falava a respeito da alma, e a Bíblia fala a respeito da nossa alma como sendo um jumento selvagem. Porque a Bíblia fala que a nossa alma, ela não se converte. Vira para o teu irmão e fala aí, sua alma nunca vai se converter, meu irmão. Jesus, quando entrou em Jerusalém, eu nunca tinha pensado nisso, e eu vou terminar com isso. Ele pediu para os seus discípulos irem buscar um jumentinho que nunca havia sido montado. Nunca havia sido montado. Era um jumento? Você sabe, um animal que não foi domado, que não foi ainda montado, ele esperneia. A nossa alma é assim. Ela esperneia. Quando o Espírito Santo vem, querendo dar direção, querendo guiar a sua vida, nossa alma ela é especialista em argumentação. Ela vai trazer, que nem já foi dito aqui, todas as razões possíveis. Ela é especialista, ela é uma advogada dos sem causa. Ela vai trazer todas as argumentações para você naquele momento. E se você não domar a tua alma, ela vai dominar a tua vida. E você vai falar aquilo que não deve, você vai fazer aquilo que não deve. Porque a carne milita contra o Espírito. Mas se você, através do Espírito Santo de Deus, fizer calar a tua alma, então o Espírito Santo de Deus vai ser visto através da tua vida. E o propósito de Deus para mim e para você como igreja vai se cumprir. Porque é a manifestação dos filhos de Deus a uma geração perdida, que não tem referência. Olha a figura, Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumento selvagem, todos colocando ramos e as suas roupas, domingo de Ramos, né? E Jesus entrando sobre o jumento. E o Espírito Santo falava assim comigo, é o Espírito subjugando a alma. Jesus entrou em Jerusalém, demonstrando aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus, com a tua ajuda, somos cooperadores. É contigo o negócio, cutuca teu irmão aí. O Espírito Santo de Deus, com a tua ajuda, vai fazer uma obra tremenda através da tua vida. Você crê nisso? Você quer isso para a tua vida? É isso que o Senhor tem. É isso que Ele quer. Vamos ficar de pé. Eu quero estar orando. Eu queria pedir àquele senhor que levantou a mão, viesse aqui na frente. Eu quero orar por você.